6 de dezembro de 2014. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Tavares Leite volta ao nosso programa no quadro Fique Atento. Ainda temos o Mago das Empresas com dicas e informação. O programa foi conferir o jantar de confraternização 2014 da APAMAGES e também estivemos na sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Paulo, que homenageou o SINDI-PD. E em nossa sala de visitas, o presidente do SINP, Joseph Cury, entrevista o professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, senhor José Carlos Miersva. Estamos no ar. Semanalmente estamos abordando os 21 recursos gerenciais para se administrar corretamente uma empresa. Pois bem, hoje vamos falar de um instrumento administrativo fundamental no dia a dia de uma empresa: a decisão. Quando estamos no comando de uma empresa, sempre existirão dois tipos de decisões. Algumas de que teremos orgulho e outras decisões que, se houvesse um jeito de voltar no tempo, faríamos tudo diferente. Quando o empresário toma uma decisão, é preciso ter a consciência de que qualquer decisão tem seus desdobramentos. O empresário que está no comando de uma empresa é obrigado a tomar decisões, mas não é ele que geralmente vai praticá-las. Vai ter que delegar, porém, corre-se o risco de delargar, isto é, delegar responsabilidades à pessoa errada. Em uma empresa, é preciso ter pessoas para administrar, outras para executar e ter alguém ou um sistema de organização para vigiar e cobrar. Sem um conhecimento profundo de como deve funcionar uma empresa, sem um instrumento que permita ser possível esta tarefa, fica perigoso estar no posto de comando de qualquer empresa. Vamos então reforçar que o empresário está no comando de uma empresa pela qualidade de suas decisões. Entretanto, precisam ser decisões 100% assertivas. Não pode ser aquele tipo de decisão que vai nos deixar em pânico, tentando salvar-se em algum momento da bobagem que foi decidida. Na semana que vem, continuaremos. E lembre-se, o mago da sua empresa tem que ser você. E o truque é fazer certo. E se você quiser falar com o Mago, mande as suas perguntas. umago@simp.org.br. Nós vamos falar de um assunto que já colocamos aqui várias vezes, um assunto recorrente, mas que realmente ameaça muitas empresas e principalmente as empresas de pequeno e de micro porte. O Brasil tem a legislação fiscal e tributária mais severa do mundo, não só no que diz respeito à questão da burocracia, mas também no que diz respeito à aplicação de multas moratórias, multas penais, a questão de incidência de juros sobre tributos em atraso. E veja que nós estamos falando aqui sobre inadimplência, não sobre sonegação. Inadimplência não é crime. Atrasar uma determinada prestação, atrasar um determinado tributo é uma questão circunstancial. Ninguém quer ficar inadimplente. Só que não bastasse essa situação já de elevada carga tributária e de burocracia excessiva, as penalidades para quem tem um pequeno atraso já tornam inviável muitas vezes o próprio pagamento do tributo e a regularização fiscal e tributária da empresa. Não bastasse ainda tudo isso, agora as fazendas tomam mais uma medida. Elas levam a dívida inscrita dos contribuintes ao protesto. Ou seja, você fica como se tivesse atrasado uma duplicata e aquela dívida tributária passa também a ser levada ao cartório de protestos. Com isso,
você não consegue mais a certidão negativa de débito, que já não conseguia e impedia, por exemplo, a contratação com a administração pública. Mas agora, além disso, com a questão do protesto, as empresas ficarão também proibidas ou impedidas de conseguir contratar crédito, de receber mercadorias de fornecedores com faturamento futuro. Até mesmo os clientes a quem se vai fechar a venda, a quem se vai se efetuar a venda, vão começar a criar resistências a comprar daquele que tem o protesto. Portanto, exercendo essa atividade, esta forma coercitiva de cobrança, não só a Fazenda, os estados, a administração pública em geral, terá reduzida a possibilidade de recebimento daquilo que lhe seria devido, como vai inviabilizar a própria atividade empresarial. O Brasil é o único país do mundo que exerce esse tipo de coerção, que exerce esse tipo de restrição, impedindo que aquele que já está com dificuldade de receber dinheiro, de pagar as suas obrigações, e pedindo que ele receba o mínimo para continuar sobrevivendo. Num prazo que não será muito longo, nós teremos maior informalidade e maior quebra e fechamento de empresas. Não é isso que nós queremos. Uma Constituição que consagra a livre iniciativa, que consagra a segurança jurídica, tem que assegurar a possibilidade de atividade formal das empresas. E nem se diga que o protesto de dívida seria também uma forma eficaz de diminuir a questão ou desafogar o judiciário. Na verdade, vamos criar ainda maior número de processos judiciais, com medidas cautelares, sustação de protestos, ações declaratórias, execuções, serão multiplicadas por 3 os processos no judiciário discutindo uma única dívida tributária. O que o Simp quer, o que todos nós queremos, é um Brasil que permita ao empresário exercer a sua atividade empreendedora com segurança e com estímulo, que se permita que num determinado momento de dificuldade você consiga ter condições de recuperar, sanar as suas dificuldades e manter a sua atividade de forma regular e formal. É por isso que o Simp trabalha, é por isso que nós continuaremos lutando. Cerca de 1.800 pessoas compareceram ao jantar de confraternização 2014 da APAMAGES, o maior evento anual da magistratura paulista. Pontualmente às 20 horas no sábado, dia 29, a entrada do Espaço das Américas na capital foi aberta para receber os associados, seus acompanhantes e ampla relação de autoridades. Para o presidente da APAMAGES, Jaime de Oliveira, foi um grande momento de congraçamento entre os associados da entidade. Foi um ano de muito trabalho no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, mas foi um ano de muitas realizações. E nós esperamos para o próximo ano, para 2015, que esse trabalho se intensifique. Nós teremos um novo Congresso, nós teremos um Congresso bastante renovado, e a APAMAGES estará lá, se fará presente, continuará intensificando esse trabalho, que é um trabalho que ajuda a construção desse país, ajuda a construção de um judiciário melhor. Então esse é o nosso esforço, essa é a nossa finalidade, melhorar a nossa instituição para que a população sinta essa melhora e se sinta feliz e realizada com o poder judiciário que ela tem, com seus juízes, com seus servidores. Esse é o nosso objetivo. O que eu espero no próximo ano é que a associação consiga implementar todos os projetos que ela tem voltados para a área de ação social e que conte com a colaboração dos colegas, tanto da capital quanto do interior, como já foi feito esse ano durante a campanha do agasalho, que nós pretendemos ampliar no ano que vem. E tenho certeza que vai ser um sucesso. É o momento em que se fortalece a associação como a instituição de defesa da magistratura de São Paulo. É a maior entidade dos juízes no Brasil e eu tenho muito orgulho de pertencer à APAMAGES. O SINDPD, em agosto de 2014, completou 30 anos de luta em prol da categoria de Tecnologia da Informação de São Paulo. Em reconhecimento ao importante trabalho e às inúmeras conquistas do sindicato nessas 3 décadas, o vereador Nelo Rodolfo, do PMDB, presidiu a sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Paulo nesta terça-feira.
Esse é um ano de vários eventos ao longo de todo o estado, várias câmaras municipais assim o procederam, e hoje é o dia aqui da Câmara de São Paulo em homenagear os 30 anos do nosso sindicato. O sindicato representa 150 mil trabalhadores em todo o estado, tem 55 mil filiados com desconto em folha, contribuindo para com o sindicato, e faz um trabalho da representação da categoria dos trabalhadores em tecnologia da informação junto às empresas. Então, isso hoje teremos aqui uma sessão solene de homenagem pelo nosso 30º aniversário. Então, para nós é uma satisfação poder, nessa data de hoje, estar aqui representando o prefeito Fernando Haddad numa solenidade que marca essa história de 30 anos, bonita a história do sindicato, do Sindipd, e para a cidade e para os trabalhadores dos processamentos de dados. Foi um marco histórico da criação do sindicato, onde nós agregamos todas as empresas e os profissionais dessa área. E hoje é o setor que mais cresce, é o setor que mais evolui e representa o nível de excelência da tecnologia no Brasil. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é pós-doutorado na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard. Ele é livre docente pela Escola Politécnica da USP. Tem doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. É mestrado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo, entre vários outros cursos, e hoje ele é pesquisador. Ele está fazendo um trabalho junto com a Universidade de Harvard para a utilização de nanomateriais. E o nosso tema de hoje é um tema que afeta a nossa vida diretamente. É água e energia elétrica. O nosso convidado é o professor José Carlos Miersva. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer é meu. Muito obrigado. Professor, tem um quadro de falta de água, tem um quadro de possível racionamento de energia. Qual a saída? Existem caminhos, existem alternativas. O que o senhor aconselha? Bom, existem caminhos, é óbvio, né? Se nós não acreditássemos que não existissem caminhos, a humanidade estaria perdida. Na verdade, as soluções para esse problema que nós temos, ele deve ser abordado de maneira integrada, ou seja, não existe uma fórmula única ou um único caminho para resolver o problema. A solução dos problemas, elas passam por uma ação coordenada. Então, são várias medidas que possibilitam nós tentarmos enfrentar essa crise atual e evitar que no futuro, né, condições como essa voltem a se repetir. Bom, existem medidas de curto prazo, existem medidas de médio prazo, existem medidas de longo prazo. Vamos começar apenas de curto prazo. Qual seria a sua sugestão de curto prazo? Perfeito. As medidas de curto prazo, normalmente vão estar associadas à forma como a água está sendo utilizada nas cidades, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Então, um dos problemas que nós temos é a demanda excessiva, ou seja, nas residências, né, nós usamos água para tomar banho, para lavar roupa, para higiene pessoal, para uma série de outras atividades. E essa água ela é suprida por dispositivos hidráulicos, torneiras, misturadores, duchas. Atualmente, nós temos como a indústria, né, produzir equipamentos que são economizadores, ou nos quais você tem um menor consumo de água, mas mantendo a qualidade da atividade. Então, por exemplo, uma ducha, posso ter uma ducha para tomar banho que ela tem uma vazão de 16 litros por minuto. Às vezes é difícil a pessoa entender o que são 16 litros por minuto, mas um banho de 10 minutos já são 160 litros de água. Em contrapartida, eu posso encontrar no mercado
dispositivos que gastam 12 litros ou um chuveiro que gasta 6 litros por minuto. Então, só aí já é uma economia significativa. Então, o primeiro passo é trabalhar na gestão da demanda ou do consumo. Ou seja, o uso racional da água no curto prazo. Perfeito. Bom, e a rede de distribuição? Se diminuir o consumo, diminui os problemas da rede, como é que isso opera? Sim, essa é uma outra questão, que é o problema que nós temos com a perda de água na rede, ou seja, nem toda a água que sai do manancial e é tratada, ela é consumida por alguém, porque ela vaza. Então, no Brasil, essas perdas podem chegar à média de 40%. Na região metropolitana de São Paulo, ela varia de 25% a 30%. Então, de toda a água que é produzida numa estação, esse valor se perde, 25% a 30%. Por que ele se perde? Por conta de problemas, aí é uma questão de engenharia na qual você tem um dos maiores problemas na distribuição de água nas cidades é a rede, que é a parte mais cara do sistema. Em média, ele custa 70% a 80% do investimento total é rede. E o problema de falta de planejamento e uso e ocupação do solo faz com que muitas vezes você tenha a modificação do padrão de uso e ocupação do solo. Ou seja, você tem um bairro residencial, de repente ele vira só de casas, ele vira só prédios. Então existe uma demanda de água. Como a rede não é substituída, a companhia ela tem que aumentar a pressão no sistema para veicular mais água. Esse aumento de pressão leva a maior perda de água. Ou seja, cria vazamento da água. Cria mais vazamento. Então, se for reduzida a demanda, eu reduzo a perda. Bom, muito se fala em água de reuso. É um caminho, é uma solução? Sim, faz também, né, a água de reuso é uma parte da solução, mas antes disso, né, viria o tratamento do esgoto. Ou seja, a água ela faz um caminho até chegar à nossa casa. Sim. Que é do manancial, estação de tratamento, rede, uso. Uhum. Ela tem que voltar para o meio ambiente. A volta dela para o meio ambiente seria rede de esgoto, estação de tratamento e meio ambiente. Essa estação de tratamento deveria eliminar a maior parte dos poluentes para não inviabilizar o uso dos rios, por exemplo, o rio Tietê, que é um rio que tem uma vazão significativa e ele não pode ser aproveitado até mais ou menos Laranjal Paulista, que é daqui até quase lá no reservatório de Barra Bonita. Isso por quê? Por conta dos poluentes do esgoto, que não foram tratados. Se nós tratarmos os esgotos, essa qualidade da água do rio melhora e dá para ela ser aproveitada. Além disso, com o tratamento, nas várias aplicações que nós temos do uso da água, por exemplo, mesmo em casa ou na indústria, nem toda a água precisa ser potável. Por exemplo, a água para dar descarga em bacia sanitária. Ela não precisa ter flúor, não precisa ter outros requisitos. Então, ela pode ser feita. Eu posso usar uma água que nós denominamos de segunda qualidade, que é a água de reuso. Então, o esgoto tratado, ele pode ser aproveitado tanto para fins urbanos como fins industriais, para reduzir um pouco a demanda pelos recursos disponíveis. É verdade que São Paulo tem um dos 10 maiores projetos do mundo de água de reuso? Sim, é verdade. São Paulo, né, a situação de São Paulo em termos de recurso hídrico sempre foi crítica. Nós sempre tivemos na iminência, né, de ter racionamento ou falta de água, por várias razões, né, disponibilidade natural e o aumento da população. Nesse caso, o polo petroquímico, né, que é localizado em uma cidade aqui da região metropolitana, ele precisava aumentar a capacidade de produção, só que não tinha água suficiente. Então a alternativa foi estudar, né, um programa de reuso para produzir água a partir do esgoto doméstico. Então existe uma estação com 1 metro cúbico por segundo, isso é mais ou menos uma caixa de água dessas de 1000 litros a cada segundo. Por segundo. Por segundo. E essa água então ela é tratada na estação, ela sofre um tratamento adicional e depois vai ser distribuída
no polo, ou seja, só para ter uma estimativa, essa vazão de água seria suficiente para atender uma população de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas? Isso. Com esse programa com essa estação de reuso de água. Isso, então é uma água que está deixando de ser utilizada do manancial, que pode ser utilizada pela indústria. Bem, existem outros caminhos que me parece que é um dos temas do seu estudo, que o senhor está aprofundando, que é a utilização da água do mar. Isso, essa é uma outra opção, mas ela é... Obviamente, como a gente fala em água do mar, ela seria mais adequada para cidades litorâneas, por conta da distância, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo seria um pouco mais complicado por conta de vencer o desnível da Serra do Mar. Então, o custo de energia, além da dessalinização, mais esse bombeamento, seria o custo bastante elevado. Mas para regiões litorâneas é uma prática que pode ser utilizado, ou então para regiões, por exemplo, no semiárido nordestino. Muito se fala hoje em dia, professor, de poço artesiano, indústrias tentando buscar caminhos para evitar um possível racionamento de água, então fazendo poço artesiano. É uma alternativa? Olha, é uma alternativa, mas ela precisa ser avaliada com cuidado, porque a água subterrânea é a mesma da chuva. Então, se nós estamos tendo problema com chuva e da recarga dos mananciais superficiais, possivelmente nós estamos com problema na água subterrânea. E a água subterrânea ela tem um ponto mais crítico. A recuperação do nível, né, ou da disponibilidade é mais lenta. Então, usar de forma indiscriminada a água subterrânea pode levar a um outro problema, que é a escassez da água subterrânea, rebaixamento do lençol, entre outras coisas. É uma solução que vem sendo colocada, mas ela, a priori, não é, né, uma das mais adequadas. Ela pode, num curto prazo, contribuir, mas num prazo médio para longo, eu posso vir a ter outros problemas. Bom, temos o problema de água, e no Brasil, água e energia elétrica estão intimamente ligados. Na sua avaliação, e eu sei que é impossível falar da previsão futura do tempo, se vai chover ou não, mas temos um risco de racionamento de água e de racionamento de energia elétrica? Veja bem, nesses dois casos, o que nós dependemos é da natureza. Então, a natureza, embora seja possível, né, no meio científico, você tentar simular ou entender como ela funciona, normalmente nós não temos esse domínio do funcionamento da natureza. Então, como o caso aconteceu dessa seca, né, que é uma das piores dos últimos 80 anos. Ela é mais severa porque há 80 anos atrás nós não tínhamos essa população. Claro. Né? Mas existe um risco, quer dizer, nós dependemos única e exclusivamente da precipitação natural. Se não chover, né, na média histórica, possivelmente nós vamos ter problemas mais sérios, que poderia levar à necessidade de racionamento, que é uma coisa que se tenta evitar. Mas existe um horizonte de talvez poder evitar isso se a mãe natureza ajudar um pouco? Perfeito. Se chover de maneira adequada, como os meteorologistas vêm estimando que a chuva vai voltar à média normal, nós vamos ter condição de recuperar o nível dos mananciais. Mas isso não é de um ano para o outro, isso vai levar pelo menos aí, existe uma estimativa de alguns pesquisadores na área de pelo menos 3 anos para nós chegarmos numa situação confortável, digamos assim. Agora, se em paralelo forem tomadas essas medidas como foram sugeridas, um conjunto de medidas que vai desde a água de reuso, a tratamento de esgoto, enfim, tudo aquilo que o senhor acabou de colocar aqui durante o programa, e o uso racional da água e novas medidas utilizando água salgada, por exemplo, no litoral e assim por diante, a médio e longo prazo nós podemos dizer, se forem feitos os investimentos, que a gente consegue afastar essa assombração que hoje assusta todo mundo? Bom, eu acho que uma coisa importante no que tange, né, tanto ao uso da água de abastecimento como da energia, que estão diretamente associadas,
é as pessoas entenderem, né, que esse recurso ele não é abundante como se imaginava no passado, ou seja, ele é um recurso escasso que precisa ser melhor utilizado. E, obviamente, a população precisa entender também o fato da poluição, né, ser um fator que compromete de maneira significativa a disponibilidade dos recursos hídricos. Então, atuar na forma de ter, né, uma percepção melhor e uma cobrança maior dos órgãos, né, de governo sobre a necessidade de atuar de maneira integrada, né, tanto em oferecer água com qualidade, mas também oferecer os sistemas de saneamento que minimizem o problema de poluição. Professor José Carlos Mierzwa, queremos agradecer muito a sua participação e agradecê-lo pelo importante esclarecimento à sociedade. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!